Meditação do dia. Jesus chama os apóstolos e nos chama também. A nossa reflexão de hoje é baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 19, que fala sobre a eleição dos apóstolos. O texto de Marcos é muito enxuto, mas é muito profundo. Então, cada frase do Evangelho de Marcos é para ser refletida. E este Evangelho, então, nos mostra que Jesus, ele subiu a montanha, chamou os apóstolos, os 12, entre a multidão que o estava acompanhando, e os escolheu para que eles convivessem com ele, para que eles pregassem o Evangelho e para que eles expulsassem os demônios. Então, estes 3 pontos aqui que o Evangelho de Marcos nos coloca. O Evangelho deste dia nos mostra o chamado que Jesus faz aos apóstolos. Isto tem uma grande relevância para a nossa fé. Nós somos uma igreja apostólica, católica apostólica. Ou seja, ela é construída sobre a rocha que é Cristo, e a mensagem de Cristo, ou seja, o Evangelho, ele nos chega até hoje através dos apóstolos e dos seus sucessores legítimos, através do tempo. Sabemos muito bem que o Evangelho, antes dele ser escrito, era a mensagem de Cristo anunciada oralmente. E nós só acreditamos no Evangelho porque o recebemos pelo testemunho dos apóstolos. Então, antes de crer na palavra escrita dos apóstolos, nem todos escreveram, nós acreditamos no testemunho dos apóstolos. Então, este Evangelho, antes de ser escrito, era uma mensagem vivida e anunciada oralmente. E repito, só acreditamos no Evangelho porque o recebemos pelo testemunho dos apóstolos. E por falar em Evangelho, vamos aplicar a palavra do Evangelho para a nossa vivência de hoje. Um ponto importante é que Jesus sobe a montanha. E ele chama, e ele escolhe aqueles que ele desejava escolher. Então, o subir a montanha simboliza o contato de Jesus com o Pai. Sempre, montanha é o símbolo da oração, da intimidade de Jesus com o Pai. Então, Jesus, quando ele sobe a montanha para escolher os seus 12 apóstolos, significa que a escolha dos apóstolos nasce da oração de Jesus, da comunhão de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. E ele chama os que desejava escolher, isto é, o chamado de Jesus é pessoal. E para que Jesus os chama? Em primeiro lugar, para estarem com ele, isto é, os apóstolos são chamados a estarem na intimidade de Jesus. Em segundo lugar, são chamados para pregar. Então, antes de saírem por aí pregando, eles precisam conviver com Jesus. Precisam ser amigos de Jesus.
Eis aqui um ponto importante, né? E preciso, então, pregar, preciso viver com Jesus, pregar o Evangelho e, em terceiro lugar, são chamados a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Ora, a própria convivência com Jesus na oração e o testemunho que derem de Jesus com palavras e ações, tudo isso por si só já faz com que os planos diabólicos sejam desmantelados. Então, a convivência com Jesus, a vivência da palavra de Jesus e o anúncio do Evangelho faz com que o demônio não tenha lugar e que seus planos sejam desmantelados. Colocar Jesus no centro da vida, centrar na escuta, na vivência e no anúncio do Evangelho, isso é o que vai nos fazer vencedores do maligno. Nós devemos também hoje lembrar que a missão dada aos apóstolos também é a nossa missão. Jesus escolheu os 12 e seus sucessores, os pastores legitimamente escolhidos por Jesus, que hoje entendemos ser os nossos bispos, com a legítima sucessão apostólica, e que tem a missão especial de guardar a fé e confirmar os irmãos na fé. Mas a nós, leigos, e no meu caso, um padre laicizado, também Jesus nos chama pelo nome, porque o chamado dele é pessoal. Ele nos chama para estarmos com ele, para estarmos em sua companhia, em sua intimidade e levar a boa notícia do Evangelho com palavras, mas sobretudo com ações. Somos chamados também a viver a palavra de Deus e colocá-la de tal forma em nossas vidas que não haja lugar para a influência negativa do demônio, porque este só vem para matar, roubar e destruir. Também Deus nos chama a fazermos parte da missão apostólica. E essa nossa vocação tem sua raiz primordialmente no batismo e na confirmação. No caso específico dos diáconos, dos padres ou dos bispos, também no sacramento da ordem. Também os demais sacramentos impulsionam sempre a comunhão com Jesus e a missão de ir evangelizar. Portanto, nenhum cristão está dispensado da missão de ser um evangelho vivo. Lembremos sempre disso. Rezemos. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós vos suplicamos, enviai sobre nós o vosso Espírito Santo, ajudai-nos a entender bem nossa missão e a colocar em prática vossa vontade. Ajudai-nos a sermos testemunhas do Evangelho de vosso Filho com palavras e ações. Dai-nos, Senhor Deus, nosso Pai, um coração generoso e aberto para seguir Jesus Cristo hoje e sempre. Isto vos pedimos em nome de vosso Filho Jesus, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo e que nos ama profundamente. Amém.